Maker, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um componente que realmente mudou o mundo, o transistor. Nós vamos aprender como usar esse transistor, como calcular a resistência da base e como aplicar esse componente em circuitos onde nós estamos usando o Arduino. No final, nós vamos tocar usando esse transistor uma sirene de 12 volts usando apenas um sinal de 5 volts. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Ferreira, sou programador, analista de sistemas e apaixonado por eletrônica há muito tempo. Eu queria lembrar que todos os circuitos, diagramas, códigos-fonte e datasheet de todos os componentes que nós usamos nessas montagens estão disponíveis lá no nosso GitHub. Vale a pena ir lá que tem muita informação interessante. Aliás, nesse vídeo nós teremos o primeiro contato com um datasheet de um componente durante a montagem, que é o datasheet dos transistores. Queria lembrar também que se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, que a minha intenção é não deixar dúvida sem resposta, ok? Então, vamos começar? Nós terminamos o vídeo passado com um problema relacionado a esse componente aqui, o buzzer. Se nós queremos fazer realmente um alarme, esse buzzer aqui não vai ter muita utilidade para a gente, porque o volume dele é muito baixinho para você fazer um alarme. Então a minha proposta foi apresentar esse componente aqui, que ele é uma sirene. Ela é usada para alarme profissional, mas apesar disso ela é bem baratinha, um preço bem acessível. Vê só, de cara nós já teremos dois problemas relacionados a essa sirene no Arduino. O primeiro problema seria esse daqui. Essa sirene ela funciona com a tensão de 12 volts e o nosso Arduino trabalha com 5 volts. E o segundo problema é esse aqui, 200 mA. Essa sirene ela usa 200 mA para funcionar. E qual é o problema disso? Bom, nós só veremos problema nisso se nós abrirmos o datasheet do ATmega, que é o cérebro, né, que é o centro do Arduino. O grande problema de você tentar alimentar alguma coisa que consuma 200 mA é a corrente máxima por pino permitida pelo ATmega 328. Esse é o datasheet do ATmega 48, 88, 16.8 e 328. É o mesmo componente, né? Só muda mesmo a memória, o tamanho das memórias em cada um deles. Então, o ATmega 328 permite uma corrente por pino de 40 mA. Então, se eu colocar uma sirene de 200 mA para rodar numa porta que só aguenta 40, certamente ele vai queimar a porta. Ou então, a sirene não vai funcionar. Enfim, a solução não é essa. Existem algumas soluções na eletrônica disponíveis para esse tipo de problema. Uma delas seria um relé, por exemplo, que nós vamos ver mais adiante, mas essa é uma excelente oportunidade para eu apresentar a você um novo componente eletrônico muito útil e que de fato mudou a história do mundo. Esse componente ele é o transistor. Esse é um exemplo de transistor muito conhecido, o 2N3904. Ele é um transistor NPN de baixa potência. Existem outros modelos, outros padrões. Esse aqui, por exemplo, é um transistor BC548, também um transistor NPN de baixa potência. Já esse aqui é um BC558, é um transistor PNP. E esse aqui é um transistor tipo 31, que é um transistor NPN de potência. Observa a diferença da construção entre esse transistor e esse transistor daqui. Esse aqui você observa logo que os terminais dele são mais grossos, mais largos, né? E ele tem essa composição metálica aqui, que pode ser ligada num radiador externo, quer dizer, ele deve dissipar bastante calor. É um transistor para funcionar em potência, para funcionar em tensões, correntes maiores. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Sempre que necessário, nós vamos trabalhar aqui a teoria. E para você começar a trabalhar com transistor, você realmente precisa saber um pouquinho de teoria, tá? Então deixa eu falar com você um pouco sobre isso daqui. Olha, o símbolo do transistor é sempre assim. Uma setinha para fora indica que ele é um transistor NPN e uma setinha para dentro indica que ele é um transistor PNP. Nesse caso, eu estou colocando aqui uma setinha para fora para indicar que esse aqui é um transistor NPN, certo? Esse aqui pode ser muito bem um desses que eu mostrei para você agora. Pode ser um tipo 31, por exemplo. Ele contém 3 conectores, base,
emissor e coletor. Ele funciona da seguinte maneira. Existe um circuito aqui desse lado. Vamos colocar aqui uma carga qualquer, a nossa sirene, por exemplo. Existe um circuito desse lado, alimentado por uma fonte, e existe um outro circuito deste lado, alimentado por outra fonte de energia. Tá? Então, vamos fazer a seguinte suposição. Vamos supor que essa fonte de energia aqui ela tem 12 volts, certo? E essa fonte daqui ela tem 5 volts. Essas duas perninhas aqui, elas estão ligadas entre si e estão ligadas lá no GND do Arduino. Então, vamos simplificar dizendo isso aqui. Ó. Tanto isso, como lá o Arduino, tudo isso está ligado no comum, que é o GND. Ok? A ideia do funcionamento do transistor, na maneira que nós vamos ver agora, que é a maneira mais simples, é ele funcionando como uma chave eletrônica. Esse conceito de chave eletrônica mudou totalmente o mundo e permitiu que nós tivéssemos computadores, celulares e outras maravilhas eletrônicas do dia a dia que nós só temos graças a esse componente, graças a essa capacidade que ele tem de ligar e desligar coisas baseado em uma corrente que flua entre a base e o emissor. Vamos lá. Na prática é o seguinte. Quando eu fizer uma corrente circular aqui, mais uma vez, eu não me preocupo muito com o sentido da corrente, porque existem dois tipos, o sentido real dos elétrons e o sentido convencional. Eu não entro muito em detalhes sobre isso, mas eu queria dizer o seguinte. Quando flui uma corrente aqui, essa chave aqui, nesses dois pontos, coletor e emissor, se fecha e faz com que também flua uma corrente aqui, que a gente vai chamar de corrente do coletor. Então, essa aqui tem a corrente da base, que passa entre a base e o emissor, e essa aqui é a corrente do coletor, que passa entre o emissor e o coletor. Quando eu coloco uma corrente para passar por aqui, automaticamente essa chave se fecha, permitindo que essa corrente flua também. São circuitos isolados, são duas malhas diferentes. Esse aqui é alimentado por 12 volts, esse aqui é alimentado por 5 volts. Mas esse circuito daqui, ele é capaz de controlar esse aqui baseado nessa montagem. Então, se eu coloco 5 volts aqui na base através de um resistor, vamos falar muito sobre ele daqui a pouco, esse circuito aqui se fecha, permitindo que isso funcione. Então, a nossa aplicação vai ser a seguinte. Nós vamos colocar 5 volts vindo de um pino do Arduino aqui e automaticamente essa chave vai se fechar, fazendo com que 12 volts alimente a nossa sirene. Certo até aí? Gostaria muito de falar 2, 3, 4 horas sem parar sobre transistores, explicar várias coisas, mas eu vou me limitar a apenas uma fórmula do transistor por enquanto, que é a fórmula que relaciona a corrente da base com a corrente do coletor. Então a fórmula é essa daqui. O que significa isso daqui? Significa que o transistor ele é capaz de fazer várias coisas, entre elas amplificar um sinal. Ele é usado para amplificadores, mas nós agora vamos usá-lo como chave. Essa fórmula diz o seguinte: a corrente do coletor, que é essa daqui, é igual à corrente da base multiplicado, se eu passar esse beta do lado de cá para cá, multiplicado por um certo beta que se chama ganho. Esse beta, às vezes, também é indicado como HFE. Então, para que essa informação vai ser importante para a gente? Porque nós precisamos dimensionar esse resistor para colocar um resistor aqui cujo valor seja suficiente para que essa corrente flua e esse transistor permita essa corrente aqui. Então, nós sabemos qual é essa corrente baseado nessa corrente. Vamos tentar descobrir isso aqui. Vamos lá. Baseado nessa fórmula, eu vou fazer assim. A corrente da base é igual à corrente do coletor, que é 200 mA. De onde é que eu tirei essa informação? Daqui, ó. Eu preciso que 200 mA fluam pelo meu circuito do lado direito. Então, 200 mA
sobre o ganho. Onde é que eu consigo esse ganho? O melhor lugar para se conseguir informações desse tipo é no datasheet. Então eu escolhi usar esse componente, o type31, para fazer essa comunicação, essa conexão. Então o type31 ele tem esse formato aqui, que é esse componente, e os pinos são esses aqui. O pino 1 é a base, o pino 2 é o coletor e o pino 3 é o emissor. Base, coletor, emissor, ok? Eu preciso saber qual é o ganho desse transistor. Então eu venho aqui na página 5 das especificações e vejo aqui ó, um gráfico que vai me dizer o ganho de corrente DC, corrente contínua, ganho de corrente contínua. Como é que a gente lê esse gráfico? Aqui nós temos a corrente que circula em C, IC, corrente do coletor. Nós temos essa corrente. Quanto é IC? IC é 200 mA. Nós temos o que mais? 200 mA isso aqui é um gráfico logarítmico, tá? Então, isso aqui, a corrente do coletor é 2 vezes 10 elevado a menos 1, exatamente aqui. Então, essa aqui é a corrente do coletor. Estamos trabalhando a 25 graus Celsius, vamos supor. Então, esse aqui é o ponto do ganho. Se a gente vier aqui, nesse eixo, nós vamos descobrir que esse aqui é o 5. 5 vezes 10 a primeira. Então, o ganho, o beta, é igual a 5 vezes 10 a primeira, que é igual a 50. Outra informação muito importante a ser levada em consideração antes de escolher o transistor para o seu projeto é essa informação aqui, ó. Corrente do coletor, 3 A. É a corrente máxima absoluta, que é capaz de passar pelo coletor, como nós estamos com o emissor comum, entre o coletor e o emissor, 3 A. Nós passamos perto de 200 mA. Vamos ver se eu poderia ter usado um outro transistor aqui, como, por exemplo, o 2N3904. Vamos lá, vamos ver o que o datasheet do 2N3904 mostra para a gente. Ele mostra aqui, ó, que a corrente do coletor máxima, absolutamente máxima, é de 200 mA. Nós vamos trabalhar com 200 mA de acordo com a especificação da Sirene, tá vendo? Mas nunca é bom nós trabalharmos no limite. Mesmo que a Sirene apresente uma corrente um pouco menor do que 200, não vamos trabalhar no limite, porque esses aqui são os limites máximos. Então, por isso que nós escolhemos um componente maior do que o 2N3904, ok? Então, 200 sobre 50. A corrente da base é exatamente igual a 4 mA. Certo? Então, eu descobri que a corrente que flui aqui precisa ser uma corrente de 4 mA. Então, nós agora vamos lançar a mão de outra fórmula que nós já conhecemos, que é R é igual a V sobre I. Dessa fórmula, nós não sabemos o R, nós sabemos o V e sabemos o I. Então, vamos lá. R é igual a V, que vai passar por ele, quer dizer, a queda de potencial, queda de diferença de potencial nesses dois pontos. Nós sabemos que nesses dois pontos aqui, entre mais 5 volts e GND, a queda é de 5 volts. Mas existe uma pequena queda aqui, típica dos transistores, que nós costumamos dizer que em transistores de silício é de 0,7 volts. Então, R é igual a V menos 0,7, que é a queda de tensão no transistor, sobre a corrente, que é 4 mA, tá? 0,004. 0,00. Ficou feio isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, se eu sei que isso mais isso dá 5, então eu sei que a queda de tensão no resistor é 4,3 volts sobre 0,004. 4,3 por quê? Porque 4,3 mais 0,7 da queda de tensão aqui dá os 5 volts que estão entre esses dois pontos. Então, 4,3 sobre 0,04
é igual a 1075. 1075 o quê? Nós estamos procurando a resistência, então 1075 ohms. Então eu vou usar um resistor de 1K, tá bom? Vou usar um resistor de 1K. Então vou dizer que R é igual a 1 kΩ. Então eu vou usar esse resistor e com isso nós descobrimos esse resistor aqui, que o valor é 1K. Ok? Então aqui eu sei que é 200 mA. Aqui eu sei que é 4 mA. 4 mA está dentro da especificação que o Arduino, através do seu microcontrolador, permite. 4 mA numa porta está abaixo de 40 mA. Então eu posso perfeitamente enviar um sinal de 4 mA usando qualquer porta do Arduino para esse transistor. Vamos montar esse circuito aqui na prática. Vamos lá? Eu vou usar esse componente aqui, é o TIP 31. Vou ligar ele aqui. Pela sua especificação, pelo seu datasheet, a gente descobre aqui que o pino 1 é a base, o pino 2 é o coletor e o pino 3 o emissor. Vamos começar a montar este circuito aqui. Existem duas breadboards separadas aqui de propósito. Por que eu separei? Porque para indicar que são circuitos diferentes. Essa placa aqui está alimentada por 5 volts, positivo e GND, e essa placa aqui está sendo alimentada por 12 volts. Ok? Então, 5 volts, 12 volts, circuitos diferentes. 5 volts, 12 volts. Então, eu coloquei o componente aqui. Vamos começar a montar esse circuito pelo mais fácil, o emissor, que é o pino 3 desse transistor. Eu vou mostrar esse circuito aí embaixo, tá vendo aí o circuito? Enquanto eu vou montando aqui, o circuito vai aparecendo dizendo qual é a ligação que eu estou fazendo. No momento eu estou fazendo a ligação entre o emissor do transistor e o GND do circuito à esquerda. Certo? Vamos adiante. Agora eu vou ligar o GND do circuito à esquerda ao GND do circuito à direita. Pronto, então a ligação do GND já está pronta. Agora eu vou ligar a carga, que é esse resistor aqui, e que no nosso caso é esta sirene aqui. Eu vou ligar esta carga aqui, vou colocar ela aqui, tá? Essa carga, o lado positivo dela no positivo da bateria, no positivo da alimentação de 12 volts, que é o que vai alimentá-la, e o negativo no coletor do transistor. Vai seguindo aí embaixo o que eu estou fazendo. Então eu vou montar no coletor, que é o pino 2. É esse pino aqui. Certo? Então eu já fiz essa montagem, agora falta fazer essa montagem aqui, que é a base. Então a base, através de um resistor de 1K, esse resistor aqui tem 1K, eu vou ligar na base aqui, que é o pino 1. Nossa montagem está pronta. Então esse fio amarelo aqui, que está solto aqui nesse momento, esse fio amarelo aqui é exatamente o fio onde nós devemos inserir um sinal de 5 volts para que esse circuito aqui dispare. Vamos testar? Então, eu vou pegar esse terminal aqui amarelo, que vai ser ligado na base do transistor através desse resistor, e vou ligar nos 5 volts aqui. Vamos ver o que acontece? Imediatamente a sirene começa a tocar. Certo? Eu vou fazer agora algumas medidas aqui. A primeira medida que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu vou abrir o circuito aqui, tá? E vou medir a corrente que está passando pela base do transistor. Para isso eu vou usar o meu multímetro. Aqui está o multímetro. Está na escala de 200 mA. Então vamos ligar aqui adequadamente o positivo aqui no positivo dos 5 volts e o negativo aqui na base. Vamos lá. Você viu o registro de 4,9 em torno de 4 mA, que é exatamente o que nós esperávamos pela teoria. Pronto. Então nós sabemos quanto está circulando aqui
E eu quero abrir agora o outro lado do circuito. Veja só. Eu vou abrir o circuito que alimenta a sirene e vou ligá-lo assim. O meu amperímetro vai ser ligado aqui na fonte e vai ser ligado aqui. Presta atenção na corrente que está fluindo pela sirene. Você viu 178, 180 mA. Então, qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Deixa eu voltar o circuito aqui. Nós tiramos a conclusão de que, através de 5 volts, apenas 4 mA, nós conseguimos alimentar assim, ó, um circuito que consome muito mais corrente e com uma tensão diferente. Exatamente como esse circuito aqui. Então, a partir disso aqui, nós conseguimos controlar isso daqui. E é assim que nós vamos conseguir ligar essa sirene no nosso circuito do vídeo passado, mas só que isso só vai acontecer no próximo vídeo, onde nós vamos aplicar imediatamente essa teoria que nós aprendemos agora. Vamos adiante.